Graças a Deus. A paz do Senhor a todos. Estamos iniciando nesta noite mais uma série de estudos e desta vez estamos trazendo um estudo muito importante. É uma série que tem por tema verdades ocultas. Ou seja, são aquelas verdades que ninguém quer pregar, que ninguém quer anunciar, ou que estão ocultas, que as pessoas não conhecem. Mas nós estaremos desvendando estes mistérios e estaremos trazendo a todos vocês. E o tema do programa de hoje é igreja ou empresa? É sobre isso que estaremos falando. E para meditarmos neste tema, estaremos falando dentro do Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo de número 13, que diz: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipo, interrogou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes eles: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque te não revelou a carne e o sangue, mas o Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, veja bem, está muito clara a instituição da igreja neste texto. O Senhor Jesus ele estava com os discípulos e ele resolveu interrogar os discípulos: olha, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: olha, dizem que é Jeremias, dizem que é Elias ou um dos profetas. E aí Simão tomou a palavra, Pedro tomou a palavra e disse assim: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus ficou feliz, porque Pedro estava revelando, Pedro estava mostrando, Pedro estava declarando que ele era o Cristo. Então ele disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas sim o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus. Pois eu te digo, tu és Pedro. E aí, muitas pessoas acreditam que ele atribuiu, pelo fato da semelhança do nome de Pedro e ser semelhante à pedra, que ele estava falando de Pedro, mas ele não estava falando de Pedro. Ele disse de si mesmo, ele apontou para si mesmo, e sobre esta pedra, porque Jesus é a pedra que foi rejeitada, Jesus é a pedra de esquina rejeitada pelos edificadores, Jesus é o alicerce da igreja. E ele disse: e sobre esta pedra que sou eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Portanto, meus queridos, a igreja, ela nasce no momento em que Jesus Cristo triunfa da morte. Quando ele vence a morte, ele sai da sepultura, ali nasce a igreja do Senhor Jesus. Ele fez discípulos, ele fez pessoas que o seguiam, e estas pessoas se transformaram a igreja de Jesus, que no princípio era chamada a seita dos nazarenos. O cristianismo dos dias de hoje era chamado a seita dos nazarenos. Quando Jesus triunfa da morte, e ele vence a morte, ele sai da sepultura, então a igreja ela está criada. Agora, hoje em dia a gente vê igreja em tudo quanto é lugar. Hoje em dia tem ruas que tem 5 igrejas diferentes, 10 igrejas diferentes, tem bairro que tem 30 igrejas, tem locais que tem centenas de igrejas. Afinal de contas, provavelmente igreja deva ser algo que dê lucro, algo que dê um benefício muito grande às pessoas. Porque eu entendo que as pessoas têm que ter um objetivo. Se o objetivo é a paixão que elas têm pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então talvez não fosse necessário instituir tantos lugares para se cultuar, para se adorar, investir tanto dinheiro e tantas coisas. Mas enfim, se formam pastores toda hora, e esses pastores, na maioria das vezes, não são nem formados, não passam por uma escola de teologia, por uma faculdade de teologia, por um mestrado, por um bacharelado, enfim, nada disso é feito.
E essas pessoas não têm muitas vezes conhecimento, a gente vê muitos escândalos no dia de hoje, e elas dizem e usam um argumento, foi Deus que me revelou que eu tenho que abrir uma igreja. E na verdade tem 2 bares e 5 igrejas. E isso, nesta pátria, nesta nação, está demais. Deixa eu mostrar para você como é fácil abrir uma igreja. Veja bem, esses documentos são documentos de uma empresa. Para você abrir uma igreja hoje, é muito fácil, você precisa de 4 pessoas. Um presidente, um vice-presidente, um tesoureiro e uma secretária. 4 pessoas. Estas 4 pessoas, elas redigem um estatuto. Nesse estatuto estão as normas e as regras que eles devem obedecer. Eles assinam, um advogado assina, é levado ao cartório de títulos e documentos, é registrado, documento registrado, é levado a um contador e esse contador, ele cria um CNPJ. Este é o CNPJ. Um CNPJ, um documento. A sigla CNPJ significa Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o que ele criou? O que esse grupo de pessoas criou? Eles criaram uma pessoa jurídica. Ora, quando você pega um CNPJ na mão, quando você pega um CNPJ, você pega uma pessoa jurídica. E uma pessoa jurídica nada mais é de que uma empresa. E essa empresa sobrevive de quê? De dízimos, de ofertas, de votos, de arrecadações dadas pelas pessoas que ali frequentam. Ou seja, ela tem um movimento financeiro, ela tem um movimento de caixa. O dinheiro, que muitos dizem assim, não importa, primeiro tem que dar e não interessa onde ele vai ser gastado, não interessa da forma que ele vai ser gastado, estas pessoas investem ali e as pessoas administram então o dinheiro que é de Deus. Seria então estas instituições com CNPJ empresas que administram o dinheiro de Deus? Se é que Deus precisa de dinheiro, senhores, me desculpe, mas está parecendo meio irônico. Sendo ele o dono do ouro e da prata, ele não precisa de dinheiro. Mas essas igrejas administram o dinheiro de Deus. Nós estaremos ainda falando, no próximo estudo, para onde vão esses recursos, de que forma eles investem esses recursos. Mas hoje nós vamos nos ater no fato de que aquilo que existe hoje ou é uma igreja ou é uma empresa. Muito bem. Eu tenho outro texto bíblico que está aqui no Evangelho narrado por Mateus, no capítulo de número 23, no versículo de número 8 a seguir. Vamos a partir do 8. 23, 8. Diz assim: Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós são irmãos. Poxa vida! Um só é o mestre, o Cristo. Um só é o mestre, o Cristo. E os demais, todos são irmãos. Então, se temos o mestre, o ensinamento, aquilo que nós devemos obedecer, aquilo que nós devemos respeitar, aquilo que nós devemos levar sobre regra de vida, é ensinamento que está escrito na Bíblia Sagrada e que nos foi dado por Cristo. Foi ensinado por Cristo, regras de como viver, dadas por Cristo, não dadas pelo homem. Veja bem. Diz mais, versículo 9: E a ninguém na terra chameis de vosso pai. Em italiano, talvez, padre. Não é? Essa é a língua italiana. No caso da Igreja Romana, no Brasil já surgiram os pais, né? Pais espirituais. Nós estamos debaixo da paternidade de fulano de tal. Ou seja, isso é hipocrisia, porque o próprio Jesus Cristo falou que não devemos chamar ninguém de pai. Porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis de mestres, porque um só é vosso mestre, que é o Cristo. E aí diz assim, ó, o maior dentre vós será o vosso servo. Ou seja, aquele que é a pessoa que é responsável por coordenar as coisas no ambiente onde há um ambiente congregacional, ele não pode ser servido pelos outros, ele tem que servir os outros. Então há uma inversão de valores. Ou seja, num tempo em que se abrem igrejas todos os dias, num tempo em que nós percebemos que as pessoas, elas pegam recursos de demais pessoas,
dinheiro de mais pessoas, administram esses recursos, criam CNPJs. Nós só podemos entender que estas instituições criadas, que têm diversos nomes, igreja tal, igreja pentecostal tal, igreja fulana de tal, comunidade tal, e grupo tal, e filosofia tal, tudo isso nada mais é que empresas criadas pelos homens. Porque a verdadeira igreja, a igreja do Senhor Jesus, eu sou um membro, você é membro. Se eu sou a boca, você é os olhos. Se eu sou os pés, você é as mãos. Todos nós somos membros de um só corpo. Portanto, CNPJ cria quem quer ter empresa. E todas estas que têm CNPJ são empresas que querem administrar o recurso de Deus. Igreja verdadeira é aquela criada na cruz do Calvário, a de Jesus Cristo. E essa se chama simplesmente Igreja do Senhor e é representada por todos nós. Por hoje é só, mas no próximo capítulo nós estaremos falando mais. Nós estaremos trazendo as verdades ocultas e mostrando estas verdades a todos vocês. Até lá!